todo trabalho, ele é uma demonstração de uma forma de energia, tá? Todo trabalho, ele é uma das maneiras de você demonstrar a presença da energia, tá? A unidade de medida de trabalho, inclusive, é a mesma unidade de medida de energia, tá? Nós acabamos de estudar um assunto chamado força. Vocês estão lembrados? Vocês acabaram de ver essa história de força recentemente. Estão lembrados? Bota aí quem acabou de estudar força, quem é que está lembrado aí do assunto de força. Sim, professor, eu estudo as leis de Newton, praticamente as leis da inércia, né? Que é uma força, tipo de força. Exatamente. A força, ela foi estudada agora recentemente, né? Então, vamos para frente, já que vocês estão lembrados, quer dizer, pelo menos o Ednael está lembrado, né? E quem tiver por aqui, fora o Ednael, gente, por gentileza, coloque aí seu nome aí no chat. Bota aí o nome aí no chat. Tem que falar, porque Pronto. O áudio ficou assim meio bugado, mas vamos continuar aqui. Eu quis dizer que não dá para eu falar porque seu microfone fica mutando o meu, entendeu? Aí o meu tá, aí eu só não escuto direito. Então vamos para o bom e velho chat. Aí, né? Tá aqui a Marcela, bom dia. Ilana, bom dia. Nina, bom dia. Quem mais está por aqui? Arthur, bom dia. Quem mais está por aqui? Somente? Ei, professor, meu nome apareceu? Apareceu aqui Elton, bom dia. Arthur, bom dia. Arthur Camilo, bom dia. Quem mais está por aqui? Bora lá. Olha só. Então, a força é um agente físico capaz de deformar ou acelerar um corpo sobre o qual ele atua. Tá aqui. Eu tenho aqui um bloco, tá? Nesse bloco está atuando uma força nesse bloco, tá? Essa força vai puxar esse bloco para a direita, pronto. Então, a força foi o que promoveu o deslocamento desse bloco, certo? Ok, tudo bem, deu para entender aí? Bem simples, não é bem simples? A força fez com que o bloco saísse do lugar. Tá? Essa força ela fez com que esse bloco saísse do lugar. Então, a glória é o seguinte. Trabalho da força paralela ao deslocamento. Olha só, olha aqui, ó. Então, se eu tiver uma força para a direita, uma força para a esquerda, tá? E eu colocar um trabalho paralelo, essa força, para quem ainda não sabe, paralelo são duas retas que ficam lado a lado, ó, retas paralelas, são o dedo mindinho e seu vizinho são dedos paralelos. Dedo mindinho, seu vizinho, não, dedo mindinho não. Dedo mindinho, seu vizinho. Fura-bolo, catapiolho. Ah, esqueci como é. Dedo mindinho, seu vizinho, fura-bolo, catapiolho. Esses dois dedos, tá? Eles são dois dedos que eu posso representá-los como retas geométricas, como retas paralelas. Tá? Agora vamos lá. Digamos que eu tenho uma força. Aí eu vou aplicar uma força em um objeto. Tá? Essa força vai promover um deslocamento. Segura aí, anota aí. Aplica-se uma força e essa força é capaz de promover um deslocamento. Isso aí, para isso aí, nós vamos ter um gasto de energia, tá aí? A força que é capaz de promover o deslocamento. Tá? Para essa força
tá, colocada paralela, tá, essa força colocada de modo paralelo com a capacidade de promover um deslocamento, tá, aí eu vou chamar isso aí de trabalho, viu? Tá aí, ó. Teve deslocamento? Teve. Teve uma aplicação de uma força? Teve. Então, na física, eu vou chamar isso aí de trabalho, tá? Então, o trabalho pode ser representado pela letra T minúsculo, pela letra T maiúsculo, pode ser representado pela letra T em grego, que é essa letra T aí, é conhecida como tal, tá? Essa letra aí é tal, ela não é T, ela é tal, e ela é um T minúsculo do alfabeto grego, tá? Então, o tal, que é o trabalho, tá? Ele é uma força que promove um deslocamento, ou seja, força vezes deslocamento é igual a trabalho, tá? A unidade de medida de trabalho é uma unidade de medida de energia, tá? Porque há um gasto de energia quando você aplica uma força e essa força é capaz de promover um deslocamento, tá? Então, anota bem a fórmula do trabalho, tá? Que é força vezes deslocamento. Tá, a unidade de medida que nós estudamos para força, a unidade de medida foi o Newton. Qual a unidade de medida para deslocamento? A unidade de medida de deslocamento é o metro. E a unidade de medida do trabalho é Joule, tá? Então, anota bem, força, Newton. Deslocamento, metro. E trabalho é Joule. Quais são os tipos de trabalho? Tá? Eu tenho 3 tipos de trabalho. Tenho aquele trabalho onde eu aplico uma força a favor do deslocamento, eu empurro um objeto, e para onde eu empurrar esse objeto, vai haver um deslocamento no mesmo sentido e na mesma direção. Tá? Esse tipo de trabalho é chamado de trabalho motor, tá? Então, quando você promove a ação de uma força e na mesma direção, no mesmo sentido dessa força, há um deslocamento, então isso eu chamo de trabalho motor, tá? Então, esse trabalho também digo que ele é maior do que zero, ou melhor dizendo, é um trabalho positivo. Olha para cá, para esse bloco, tá? Esse bloco, ele está sobre um chão, tá? Aí eu vou aplicar uma força paralela ao chão, tá? E vai haver um deslocamento no mesmo sentido da força, tá? Então eu digo que isso aí é um trabalho motor, tá? Força vezes deslocamento. Mas quando eu aplicar uma força, alguém falou alguma coisa aqui? Fala, João. Professor, só pode citar um exemplo da força paralela, como o senhor estava dizendo? Vou fazer um exemplo já. Próximo slide tem um exemplo. Na realidade, tem como é que se fazem as questões. Tá? Então, bora bem aqui para o outro tipo de trabalho. Às vezes, você vai empurrar um objeto, não consegue tirar ele do lugar, ou pior ainda, você está empurrando o objeto para a direita e o objeto está descendo um morro. Tá? Então, esse tipo de trabalho, onde o deslocamento é no sentido contrário da aplicação da força, esse tipo de deslocamento, esse tipo de trabalho é chamado de trabalho resistente. Tá? Ou trabalho negativo, viu? Trabalho resistente e trabalho negativo. Tá aqui um exemplo. Eu tenho um rapazinho, isso aí não é um lápis que ele está segurando, não. Isso aí é a direção da força. Esse rapazinho aí, ele está querendo parar o caminhão. Agora imagina, um molecotezinho com essas canelinhas bem aí, esse braço fininho aí, querendo parar um caminhão. Ele vai conseguir parar o caminhão? Ele não vai conseguir parar o caminhão. Ele aplica a força para a direita, mas o caminhão, aliás, ele aplica a força para a esquerda,
mas o caminhão continua se movimentando para a direita. Então, o deslocamento que aconteceu foi um deslocamento no sentido contrário da aplicação da força. A força foi aplicada para a direita, mas o deslocamento que aconteceu foi para a esquerda. Então, esse tipo de... Aí tem trabalho? Tem. Se teve força e deslocamento, tem trabalho. Tá? Então, qual foi o tipo de trabalho aí registrado? Foi um trabalho negativo, ou chamado de trabalho resistente. Tá? Então, o trabalho motor é aquele trabalho que é positivo, ou o trabalho que o deslocamento acontece no mesmo sentido da aplicação da força. Trabalho resistente é aquele trabalho onde ocorre a aplicação de uma força, mas o sentido do deslocamento é o contrário. Vamos agora trabalhar aqui com exemplos, tá? Vamos dar aqui 10 exemplos. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo, ou seja, número, a força é igual a 20 newtons, e foi aplicada na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Opa! Que tipo de trabalho é esse? É um trabalho motor, porque a força e o deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido. Bora lá, se liga bem aí, a hora do exemplo. Tá aí. É um rapazinho aí empurrando uma cômoda, tá? E a cômoda se desloca no mesmo sentido da aplicação da força, tá? Quanto foi o valor da força? O valor da força foi de quanto? O valor da força foi de 20 newtons. E quanto foi o deslocamento? Então, agora, nos próximos 3 segundos, eu estou pedindo aí para os participantes aqui da nave espacial que me digam quanto foi o valor do trabalho que esse molecote das canelas finas, tá? Quanto foi o trabalho desse rapaz aí? Já comecei a ouvir aqui. Professor, por exemplo, para eu calcular o trabalho que ele fez, eu tenho que fazer força vezes o D, né? Deslocamento. Força vezes deslocamento. E... Então, quer dizer que a vontade tem. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. A força foi de 20 newtons. O deslocamento foi de 5 metros. Então, o trabalho desse molecotezinho, das canelas finas, do braço fino, foi um trabalho de 100 joules. É uma medida de gasto energético. Joule é uma medida de energia. É tipo... Tá? A energia que ele gastou aí para transportar esse cômodo durante... Newtons. Professor, tem como calcular a energia de um corpo? Como se eu botou aí 100 joules. Tem como calcular a energia de, por exemplo, uma pessoa? Tem. É no próximo assunto de temperatura. É o assunto de calorimetria. Inclusive, por exemplo, você gasta tanto de energia para, por exemplo, você gastou aí 100 joules de energia, só que essa energia é uma energia externa, tá? Esses 100 joules aí é energia externa. Mas tem como você calcular, por exemplo, a energia aqui interna, tá? Os alimentos, a gente tem uma tabela da quantidade de energia que os alimentos fornecem para a gente. Por exemplo, então, eu sei que eu gastei 100 joules para empurrar essa cômoda. Então, se eu, por exemplo, um bombom, um biscoito recheado, eu comi e eu já sei quanto de energia ele tem, eu já sei que eu comi aquele alimento que tem aquela quantidade de energia e eu gastei fazendo essa atividade física aí. Era isso que tu queria perguntar? Exatamente isso, professor. Muito bem. Então, a energia interna do nosso corpo a gente vai calcular mais para frente. Mas a energia externa que a gente gasta está aí. Como é que o cálculo é feito o cálculo dessa energia? Tá? O trabalho de uma força é uma das manifestações de energia.
Tá? Então, bora lá. Eu calculei o trabalho motor. Tá? Eu calculei o trabalho motor. Agora, eu vou calcular o trabalho resistente. Olha só. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção, mas no sentido contrário ao da descida. O carro continua descendo por 8 metros, determine o valor realizado pela força. Aí, tem um carro e um menino. O menino aplica uma força de 100 newtons, mas o carro continua descendo a ladeira abaixo, continua descendo o morro, tá? E ele continua descendo e desce 8 metros, tá? Como é que eu vou calcular esse trabalho dessa força aí? Alguém aqui sabe? Professor, ele aplicou uma força de quantos newtons? 100 newtons, né? 100 newtons. Pois é, ele aplicou uma força de 100 newtons, só que o deslocamento do carro não parou, então o deslocamento continuou por 8 metros. Então, 100 vezes 8 dá igual a 800 joules que ele gastou de energia. Certo, ele aplicou de energia, ele não gastou, não. Ele aplicou, só que não foi de nada, né? Pois é. Agora, pergunta que não quer calar. Esse trabalho, ele é trabalho motor ou trabalho resistente? Trabalho resistente. Esse trabalho é o trabalho resistente, tá? Então, esse valor vai ser positivo ou negativo? Negativo. Esse trabalho vai ser negativo, porque ele aplicou a força para a direita, para a esquerda, e o movimento foi para a direita. Então, quando você aplica uma força e o deslocamento ocorre no sentido contrário, então esse trabalho é negativo, ou mais conhecido como trabalho resistente. Olha só, quanto foi o trabalho aí? Foi um trabalho de menos 800 joules. Ok. Agora, quando eu tenho o trabalho da força, que ela não está paralela ao deslocamento. Como é que eu faço para calcular o trabalho dessa força que não está paralela ao deslocamento? Nós vamos ter uma situação aqui, deixa eu mostrar bem aqui logo para vocês, uma situação de uma força paralela ao deslocamento, não paralela ao deslocamento, que é a principal, e que é PQP. Essa daí. Vou logo passar logo bem para essa daí. Essa daí é uma PQP, com certeza. Eu acho que PQP não significa isso daí, não. PQP é possível questão de prova. Essa daí, com certeza, é uma possível questão de prova. Tudo bem, tá? eu acho. Não, tá. Bora lá. Vamos aqui. Quando eu tenho um trabalho onde o sentido da aplicação da força é para cima, mas a força, mas o movimento é para a direita, olha só. Presta atenção. O deslocamento é para a direita ou para a esquerda? É horizontal. O deslocamento aqui para nós ele é horizontal. Mas se eu aplicar uma força para cima, eu vou conseguir promover um movimento para a direita e para a esquerda, um deslocamento horizontal? Deixa eu perguntar aí. E aí? Olha aí. Meu sentido do deslocamento, ele é horizontal. Se eu puxo no objeto 90 graus, olha só, 90 graus é isso aqui, para quem não sabe, ó. Polegazão aqui, ó. Tá. Eu consigo deslocar um bloco para a direita? Se eu puxar 90 graus, eu consigo deslocar um bloco para a esquerda? Pergunta, e aí, sim ou não? Responde aí no chat. O deslocamento, ele é horizontal, mas se eu puxar na vertical, vai ter deslocamento? E aí, o que vocês me dizem? Nops. Bora lá, a votação aberta aqui. Bota ponto, quem acha que sim. Bota ponto, quem acha que não. Você pode repetir? Posso sim. O meu deslocamento aqui, eu estou analisando para trabalho de uma força, ele é um deslocamento horizontal. Para a esquerda
ou para a direita. Meu deslocamento é horizontal. Mas se eu aplicar uma força vertical, ou seja, é uma força perpendicular, uma força 90 graus, aqui, ó, a força é para cá. Se eu levantar para cá um objeto aqui, eu vou empurrar essa caneta para a direita. Essa aqui é o deslocamento. Empurra a caneta para a esquerda, esse aqui é o deslocamento. Mas se eu puxar a caneta para cima, tá acontecendo um deslocamento para a direita e para a esquerda quando eu estou puxando a caneta para cima? Sim. Para a direita, para a esquerda, ou seja, na horizontal. Professor, tecnicamente está acontecendo. Essa é a mesma regra dos aviões. Quando o avião decola, não. Se eu tiver aqui, tá? E eu puxar para cá, qual é o meu deslocamento aqui? Para cima. Para cima. E qual é o deslocamento que eu estou calculando? Horizontal. Horizontal. Então, se eu puxar para cima, vai ter deslocamento horizontal? Não. Olha, tá bem aqui. Eu vou puxar para cima. Tem deslocamento horizontal? Alguém está vendo um deslocamento horizontal? Ou vocês todos estão vendo deslocamento vertical? Só vertical. Eu só estou... Ah, peraí. Todo preto. No momento eu estou vendo só o vertical, no momento. Só vertical. Peraí, Marcela. E agora, Marcelo? Apareceu, Marcela? Pronto. Ei, Marcela. E aí, Marcela? Esse deslocamento aqui, ele é vertical, tá? Não está acontecendo deslocamento horizontal. Pronto. Ele só é vertical, ele não está acontecendo horizontal. Tá. Quanto é o valor do deslocamento horizontal? Nada. Não está acontecendo deslocamento horizontal. Então, se o deslocamento horizontal não está acontecendo, o valor desse deslocamento é zero. Quanto é o trabalho de uma força quando... Epa! Comiu tudo aqui, meu Deus. Quanto vale o trabalho de uma força? Olha aí. Opa, tá aí um exemplo, ótimo exemplo. Tá? Eu tô com Lata d'Água na Cabeça. Lá vai Maria, uma música que eu acho que vocês nunca ouviram na vida de vocês. Tá? Lata d'Água na Cabeça, lá vai Maria. A música famosíssima da década que eu nem era viva ainda. Tá? Então, olha só. O Lata d'Água na Cabeça aqui, ele é o seguinte. Tem. Sai. Enquanto eu pego o anúncio aqui. Ai. Pronto. Tá aí a Maria levando uma lata d'água. Tá? Ah, vai. Meu Deus,
Pronto. Vocês viram aí a Maria levando a lata d'água na cabeça. Tá? Vocês viram aí? Todo mundo viu a Maria levantando a lata d'água na cabeça? E uma bagunça também, né? Que vocês acabaram vendo sem querer. Tá? Então, qual é o trabalho da força dessa Maria aí, gente? Qual é o trabalho da força da Maria carregando essa lata d'água na cabeça? Força motor e positiva. Opa! A Maria tá botando força para caminhar e dançar ou ela tá botando força para segurar a lata d'água? Ela tá colocando força nos dois para segurar. É nos dois. Eu acho nos dois, que ela tá tendo que segurar a lata e botar força para poder andar também. Não, ela tá andando tranquilamente, cantando. Não, botei a música aí, vocês não ouviram a música, não. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, chegar lá. É igual você fazer uma experiência. Seus pais chegaram, né, com as compras, aí eles vão eles vai descarregar o carro, beleza. Aí eu pego 2 sacos de arroz, coloco aqui nos ombros, eu tô andando tranquilamente, só tô botando força para segurar os sacos de arroz nos ombros. Então, essa tua força que tu tá aplicando no saco de arroz, tá fazendo o saco de arroz ir de um ponto a outro, na horizontal. Então, se tiver fazendo a força, porque é o seguinte, tu tá se deslocando, e tu não tá aplicando força no saco. Você é quem está se deslocando. A força está sendo aplicada onde? Nos sacos. Mas quem é que está se deslocando? Você. Tá? Então, eu estou aplicando a força e estou me deslocando. Quando a força é aplicada diretamente ao objeto e esse objeto se desloca, aí nós temos o trabalho. Tá? No caso aí só está tendo transporte, não está tendo trabalho de uma força. Você não está pegando a força e promovendo o deslocamento. Tá? Você está pegando a força e você está caminhando. Tá? Então, é do mesmo jeito, esse exemplo aqui da Maria, olha só. Essa força dela aqui, ela não está fazendo com que essa caixa, essa lata d'água aqui, se movimente. Tá? Então, esse trabalho aqui, gente, ele é um trabalho nulo, viu? Só vai ter trabalho quando a força é aplicada e essa força promove um deslocamento. Tá? Agora, professor, e se eu aqui pegasse essa caixa aqui, essa lata d'água, e ficasse levantando ela, tá? Se eu ficasse levantando a caixa, aí eu teria uma força aplicada a um objeto e a distância que ele ia percorrer, no caso aqui vai ser a altura, aí eu tenho um tipo especial de trabalho para isso aí. Tá? Ocorreu mudança de posição, ocorreu deslocamento, no sentido contrário da força, aí tem trabalho. Mas aqui, se a lata d'água tiver o tempo todo na cabeça, ó, você só caminhando, naquela lata d'água ali, não tem um trabalho, viu? Ok, deu para entender aí, gente? Tem que largar essa lata d'água aqui, gente. Por favor, diz que entendeu, vai. Minha gente, eu quero saber se vocês entenderam ou não entenderam que eu tenho que largar essa lata d'água aqui. Professor, eu entendi. Professor. Entendeu? Mas tem um negócio. Ó, a água com o balde, eles não têm uma massa. Então, se for em cima da cabeça, não vai gerar uma massa também maior no meu corpo inteiro, juntando os dois. Mas onde é que eu estou aplicando a força? No meu corpo ou no balde? Aplicando a força, ó.
Onde é que eu estou aplicando a força? E aí, pode passar para frente, depois entender por que o trabalho... Eu nem entendi muito bem porque é nulo. Anota bem, só existe trabalho se for aplicada uma força e o objeto se desloque no mesmo sentido ou no sentido contrário da força. Pronto, um resumo. Só vai ter trabalho. Ó, trabalho motor. O objeto se desloca no mesmo sentido que a força é aplicada. Trabalho resistente. O objeto se desloca no sentido contrário da força aplicada. A lata d'água, ela está se deslocando, tá? Mas ela não está se deslocando nem na direção da força, nem na direção contrária. Tá? Porque o deslocamento está acontecendo na horizontal. E ela está aqui parada. Não está acontecendo deslocamento dessa caixa, dessa lata d'água. De jeito nenhum, não tem deslocamento. Então, se não tem deslocamento, o trabalho realizado na lata d'água, preste atenção, trabalho realizado na caixa d'água, ele não existe, ele é nulo, ele é zero. A lata d'água, preste atenção no que eu estou falando. Qual é o trabalho de uma força na caixa, na lata d'água? É zero, ele é nulo. Você está botando força, tá, e ela está se deslocando, pelo menos no sentido contrário da tua força? Não. Então, se ela não está se deslocando nem no sentido e nem no sentido contrário, então o trabalho daquela caixa, o trabalho daquela lata d'água, ele é um trabalho nulo. E aí, pode passar para frente, galera? Professor, eu acho que eu entendi. O balde com água, ele não está se movendo. Todo o peso dele, todo o movimento é no meu deslocamento. Eu que estou me deslocando. E onde é que eu estou aplicando a força? A força no corpo. Eu estou aplicando a força onde, ó? Onde é que eu estou aplicando a força? Eu estou aplicando a força no balde. Tá? Estou aplicando a força na vertical. Tá? E meu deslocamento? Na horizontal. Tá? Agora, e meu deslocamento na horizontal não vai ter trabalho, não. Aí é outra história. Porque eu te perguntei qual é o trabalho da força no balde. Qual é o trabalho da força no que está em cima da careca do menino aí. É isso que eu estou querendo saber. Tá? A força do trabalho do menino aí. Pronto? E aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Sim, sim, não. Gente, olha só. Agora, eu quero saber... Agora é o seguinte. Mais uma vez, nós precisamos da matemática para física, tá? Poucos assuntos esse ano eu vou usar o Mathematics, só quando realmente for muito necessário. No próximo ano, aí eu já não vou poder fazer essa promessa para quem conseguir, quem for audacioso, corajoso, destemido, tá? De passar de ano, aí já é outra história, eu já não posso prometer que não vai ter cálculos, vão ter alguns cálculos, tá? Alguns cálculos. Mas esse ano é o mínimo possível que nós vamos ter de cálculo, tá? Então, qual é o cálculo que eu preciso agora, tá? Você vai ter uma notação gráfica, tá? Nessa notação gráfica, tá aqui, ó, força e deslocamento. Gente, o que é o produto da força vezes o deslocamento que vocês aprenderam hoje? O que é? Bota aqui no chat. O produto da força vezes o deslocamento é o... Bota aí no chat. Todo mundo botando aí. Deixa eu ver aqui quem foi aqui.
Quem é que sabe o que é o produto da força vezes o deslocamento? É o tríplice de alguma coisa. É o... Produto da força vezes o deslocamento, ele é o... Tá colocado aí, é o trabalho. Muito bem. O produto da força vezes o deslocamento, ele é o trabalho. Então, nesse caso, gente, olha só, eu tenho aqui um trabalho que ele começa bem fraquinho e vai aumentando esse trabalho, tá? Então, quer dizer que tinha um cara lá, estava sentado, aí na hora que viu o chefe, ele começou a se deslocar, começou a aumentar a força, tá? E aí, quando o chefe chegou, ele estava, por exemplo, empurrando uma caixa, com força total, tá? Agora, já tem casos, eu vou ter outro caso, onde a pessoa, ela, da hora que ela começa a trabalhar até a hora que ela vai terminar, ela começa com uma força constante, tá? Ela começa com uma força constante. O que vocês me dizem? Vocês já acham que é honesto o trabalho dessa pessoa que, na hora que o chefe não está, ele está sentado, a força dele é nenhuma, aí na hora que o chefe chega, ele vai colocar força para o chefe ver que ele está trabalhando. Vocês acham que eles devem ganhar o mesmo salário, essas pessoas, o preguiçoso e aquele outro que fica trabalhando o tempo todinho? Depende. Olha só, para aí, o que eu quero dizer com vocês? Deixa eu ver se o slide não está disponível para vocês. Tá, o slide não está disponível. Espera aí. Ó, eu tenho um cara, ele é o seguinte. Aqui. Tem um cara que ele está aqui sentado, ele está aplicando força nenhuma. Aí, quando o chefe vai se aproximando, ele vai aumentando o seu trabalho e a força dele é essa daqui. Tá? Então, agora tem outro cara que da hora que ele começa a trabalhar até a hora que ele termina de trabalhar, a força que ele vai aplicando é o tempo todo a mesma força. O que vocês acham? Esse funcionário deve ganhar o mesmo tanto que esse outro funcionário aqui? É isso que eu estou querendo saber. O que vocês me dizem? É certo? Eu acho que quem ganha mais é o que está sentado normal. O que não está aplicando força na coluna quando o chefe chega. Peraí, é esse aqui o número 1 ou o número 2? Quem é que deve ganhar mais? Eu acho que o número 2. Eu também Porque ele acho. trabalha o dia todo. Pois é, está muito preocupado. Está muito preocupado. E esse aqui? Deve ganhar menos. Aí o chefe puxa mais no pé. Tá. Bora ver se realmente isso é verdade. Tá? Se isso aí realmente for verdade, eu vou ter que usar um recurso para calcular o trabalho dessa força aqui, ó. Por exemplo, essa força aqui, como ela é a mesma o tempo todo, como é que eu vou calcular essa força? É força vezes deslocamento, certo? Vocês viram isso agora há pouco. Tudo bem? Agora, e esse daqui? Qual é a força que eu vou calcular? É a força de 0, é a força de 3, é a força de 4? É a média das forças? Como é que eu faço para calcular o trabalho desse aqui? Então, para calcular o trabalho desse daqui, será que eu posso calcular do mesmo jeito? Ó, por exemplo, se aqui for 20, e aqui for 20, e aqui for 5, e aqui for 5, todo os dois dá 100. Mas esse daqui, ele estava parado. Lá no começo do tempo, ele estava parado.
Então, para calcular uma força que é variável, ou seja, que muda ao passar do tempo, eu vou usar o método da área. Tá? Esse gráfico aqui, olha só, de onde vai subindo a força, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico de um triângulo. Então, o gráfico do triângulo, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Olha só, esse rapazinho aqui, ele só trabalhou a metade desse aqui. Então, para calcular essa força aqui, esse trabalho aqui, você vai ter que colocar a área da figura que foi desenhada. Essa figura que foi desenhada aqui é um triângulo. Então, essa figura, por ela ser um triângulo, para eu calcular, tá aqui, ó, triângulo, para eu calcular o trabalho dessa força aí, eu vou ter que saber a área do triângulo, que é base vezes a altura dividida por 2. Pronto, tá. Gente, acabou o horário, vim ver agora.